Será que eu devo contratar um gestor? Vale a pena? Não é muito caro? O que ele deveria fazer no dia a dia? Talvez essas sejam algumas perguntas que você se faça quando está no meio do caos na sua empresa, quando está trabalhando muito além da carga horária que gostaria, ou quando está fazendo tudo de todos os setores, mesmo tendo gente na equipe para fazer. Aí você percebe um número infinito de retrabalhos que precisa corrigir e vê que está no limite do crescimento porque não tem mais braço para fazer o que precisa ser feito. Acontece que isso pode ser resolvido se você tiver um gestor na sua equipe capaz de garantir a eficiência da sua empresa para que você se preocupe com apenas uma coisa: crescer. Meu nome é Yasmin, eu sou especialista em gestão e meu trabalho é formar gestores de alta performance que atuam em empresas, deixando elas mais organizadas e muito mais produtivas através de metas, rotinas, projetos e processos. Os meus alunos aprendem a metodologia MRPP de gestão e são contratados para organizar e otimizar a gestão das empresas. Mas eu sei que quando surge a palavra contratar, já dá um monte de nó na sua cabeça e vem pensamento como mais um custo fixo, mais gente para eu conferir o trabalho? Deixa pra lá. Por isso, nessa aula, eu quero te ensinar o passo a passo para contratar um gestor do jeito certo. Você vai entender qual é o momento certo de contratar, o que um gestor vai fazer de fato na sua empresa, como contratar bem e quais habilidades ele precisa ter, como avaliar se ele está fazendo um bom trabalho e está trazendo resultados ou não. Enfim, se você deve contratar um gestor e o que você precisa saber na hora de contratar um. E são apenas 5 passos. O primeiro passo é identificar justamente a necessidade de contratar um gestor. Para saber se está na hora certa de contratar um gestor, você vai precisar avaliar como você está usando o seu tempo. São atividades operacionais, atividades gerenciais ou atividades estratégicas? Onde está o seu foco hoje? E você precisa responder, onde deveria estar o seu foco hoje? Para entender primeiro melhor o que é atividade gerencial, operacional e estratégica, eu vou explicar esses 3 conceitos rapidamente para você entender. Primeiro, as atividades gerenciais têm relação ao desempenho da equipe, da operação, entre aspas, do passado. Então, ele tem que assumir o controle das coisas que estão acontecendo internamente. As atividades operacionais são as atividades relacionadas à entrega do serviço da sua empresa ou à entrega do produto, à fabricação do produto. Então tem a ver com o que tem que ser produzido todos os dias, ou seja, está mais relacionado com o presente. E a parte estratégica, ela está voltada para atividades relacionadas à visão, direção, crescimento, para onde a empresa vai, como que ela vai crescer, ou seja, mais pautada para o futuro. Para ter clareza sobre o que são essas atividades ainda mais práticas, eu relacionei aqui uma lista comparativa das responsabilidades do gestor e do empreendedor. Então, primeiro a gente tem que entender o que um gestor faz. Ele precisa saber o que está acontecendo e assegurar que o trabalho caminhe da melhor forma possível. Então, ele tem que garantir que as coisas estejam funcionando. Então, o que ele faz? Ele diz o que tem que ser feito, como ser feito, ele monitora, ele avalia e documenta o desempenho, ele resolve os problemas com rapidez e recompensa dentro da sua equipe aqueles que se destacam. O que resume o dia a dia de um gestor? Eu sempre falo que são os 3 M's da gestão, que é montar o melhor time, motivar o melhor desempenho do time e monitorar as atividades do time. Em comparação de gestor e empreendedor, o empreendedor deveria focar naquelas atividades mais estratégicas que eu falei antes, né? Então, o que significa na prática? O empreendedor tem que estar preocupado em usar seu tempo, conversando com clientes, buscar novos clientes, entender os clientes, buscar novos projetos, buscar novas parcerias, pensar no futuro e em novas ideias para o crescimento. Em contrapartida, o papel do gestor no dia a dia da empresa é conversar com a equipe, buscar novos colaboradores, entender o que pode ser melhorado internamente,
buscar novas ferramentas para a parte interna, alinhar passado, presente e futuro, integrar todo mundo que está preocupado com a produção, que está preocupado com venda, que está preocupado com o financeiro, viabilizar as ideias do empreendedor, analisar se realmente são viáveis e que se realmente cabe dentro da estrutura da empresa e estruturar as rotinas e os processos internos. Então, a intenção aqui é você ter muita clareza de onde está o seu tempo agora, em que tipo de atividade e avaliar o quanto você precisa de um gestor dentro do como você está usando seu tempo para executar as atividades de gestão, que agora você tem bem mais clareza do que se trata na prática. O passo número 2 é definir os resultados palpáveis que você espera do gestor, ou seja, como saber se ele está entregando o que você espera. Os primeiros indicadores de desempenho que você precisa esclarecer são os indicadores da área que ele vai gerenciar. Se for a área de vendas, você vai listar como você vai definir o desempenho das vendas. Se for a área de fabricação, você vai listar como você vai definir o desempenho da fábrica e assim sucessivamente. Porém, independente da área que esse gestor vai gerenciar, ele vai sempre ter os seguintes indicadores de desempenho como padrão. Aqui na tela você vai poder ver isso de forma bem clara. Então, como que eu analiso se esse gestor está sendo eficiente? Primeiro, pelos projetos que ele está gerenciando. Quantos projetos ele está gerenciando? Estão dentro do prazo? Estão atrasados? Quantos ele concluiu? Concluiu dentro ou fora do prazo? As demandas do dia a dia estão sendo entregas antes, dentro ou depois do prazo? Na agenda dele, ele está cumprindo a agenda dele? Quanto que ele está deixando a agenda dele para trás? Gestão do tempo é uma habilidade muito básica de qualquer gestor de equipe. Processos, ou seja, ele vai otimizar os processos. Isso significa que ele vai minimizar o número de problemas, ocorrências e retrabalhos. Então, a gente vai analisar aqui também o número de ocorrências e retrabalhos, número de processos implantados, número de processos otimizados e também a gente sempre tem que avaliar o clima organizacional, a taxa de rotatividade, ou seja, quantas vezes muda as pessoas do time, se for muito alta, isso é muito ruim, e a média da nota de pesquisa de clima organizacional, que também vai demonstrar se esse gestor, o líder daquela área, está criando um ambiente favorável ali para as pessoas, para os liderados trabalharem. Além disso, a gente também pode analisar o pormenor do dia do trabalho de gestor, através de indicadores de gestão do tempo, que estão relacionados aqui dentro desse controle aqui, que eu chamo de CCP, que é a Central de Controle e Produtividade, que ele vai preencher durante o dia a dia dele. E o que a gente vai analisar? A gente vai analisar aqui indicadores como, das atividades que ele está fazendo, quantos por cento é operacional, quantos por cento são gerenciais. Caráter da atividade que ele faz. São atividades planejadas, não planejadas ou são incêndios? Se ele fica apagando incêndio o dia todo, quer dizer que ele não está sendo um gestor muito eficiente. Prazos. As demandas estão sendo entregues dentro do prazo ou fora do prazo? A agenda também, que é a mesma relação do que a gente mostrou antes. E aqui embaixo, depois, a gente consegue gerar visualmente um controle de como que está sendo de forma geral. Então, se ele ganhar esse símbolo da medalha, quer dizer que está tudo sob controle, esse termômetro vai aparecer aqui, nessa linha aqui depois. Se tiver azul, projetos fluindo a todo vapor e assim sucessivamente até o caos estar reinando. Então aqui você consegue bater o olho nessa visualização e analisar como é que está sendo o dia a dia do seu gestor. Esses são os indicadores que você vai analisar e vai ter certeza, vai ter clareza se o seu gestor está sendo eficiente e está entregando o resultado que você espera. Passo número 3. Identificar a posição do gestor no organograma, para saber exatamente o que e quem ele vai gerenciar. A posição desse gestor precisa estar muito clara no organograma. Para entender como que o organograma funciona e como que esse gestor se encaixa nele, eu vou mostrar aqui um exemplo prático que foi realmente realizado em uma das empresas que eu trabalhei como gestora. Aqui na tela você está vendo um organograma bem simples, mas era assim que realmente acontecia. Eu estava posicionada aqui como gestora do empreendimento, era um empreendimento do ramo da construção civil. Eu tinha acima de mim os donos do empreendimento, que me traziam a visão, me traziam a direção de para onde é que eles queriam ir, tinham toda a visão de crescimento. E abaixo de mim eu tinha algumas pessoas, que abaixo delas também tinham outras, mas não nos interessa aqui agora, que eram o gerente de projetos, o designer sênior, a arquiteta, a parte de planejamento e orçamento e marketing comercial. O que é legal pontuar aqui?
Aqui na parte de marketing comercial, era um dos donos que ocupava também. Então, por que ele está abaixo de mim? Porque eu, como gestora, tenho que dar as direções operacionais e gerenciais do dia a dia para eles. Por mais que eles tomem as decisões acima de mim, no dia a dia eu tenho que cobrar. Fulano, esquece de atualizar a tabela de vendas. Fulano, você pode me passar um novo material? Ciclano, como é que vai ser a apresentação dessa etapa aqui do projeto? Quando que vai ser o próximo evento? Me pode passar as datas? Então, eu sou a pessoa que tem que coordenar e gerenciar todos os pormenores do dia a dia dessa pessoa que está nesse cargo abaixo de mim, independente se é o dono, independente de quem seja. Então, ele cumpre essa função que ainda é operacional e não gerencial. A função ela é gerencial quando tem pessoas abaixo de mim. Esse é o critério. Pronto. Aqui eu deixei destacar também o designer sênior. Nesse caso em específico, se tratava do designer sênior da Porsche Design, lá na Áustria, não é na Alemanha, é na Áustria. Nesse caso eu gerenciava pessoas em 3 países, então era sempre um caos, né, naturalmente. E por que eu destaquei ele com outra cor no organograma? Porque ele, mesmo estando abaixo de mim, era o responsável por tomar decisões específicas sobre design. Então, se o processo do projeto primeiro a gente tem que fazer um briefing. Quem é o responsável pelo briefing? Não era eu como gestora, era o designer sênior. Então, eu tinha que chamar, marcar uma reunião, ele ia lá detalhar todo o briefing, e aí ele era só responsável por isso, fazer o briefing e entregar na minha mão. E o resto, problema meu. Eu tenho que juntar as outras pessoas da equipe, eu tenho que coordenar os próximos passos, eu tenho que garantir que as pessoas sigam aquele briefing. E por que eu gosto de deixar isso muito claro aqui no organograma? Porque às vezes, como donos, a gente quer tomar decisões importantes, essa aqui no caso como é o do designer, que não só fazia o briefing, mas depois a arquiteta projetava, ele voltava, aprovava tudo em detalhes, mas ele não está gerenciando nada. Ele só recebia a demanda, aprovava ou fazia o briefing e acabou. Ele não tinha que gerenciar e cuidar das coisas. E como donos, a gente tem medo de colocar alguém acima da gente, achando que ele vai tomar todas as decisões. Mas gerenciar não quer dizer necessariamente tomar todas as decisões. Você consegue dividir isso de forma bem clara dentro do organograma para definir quem decide o quê. Eu, como gestora, por mais que estivesse acima dele no organograma, isso aqui não quer dizer que eu tomava todas as decisões. Eu dependia lá claramente das decisões de cada um. Então, eu não tomava as decisões de marketing comercial. Era o responsável pelo cargo. Eu tinha que coordenar e gerenciar e fazer tudo aquilo fluir, tá? Então, isso é muito importante. Aqui, a questão, então, você, dono da empresa, não precisa se apegar aonde você está, aonde o gestor está. Como dono, você sempre vai estar acima do gestor acompanhando os resultados dele, como eu mostrei no outro passo. Mas alguém precisa gerenciar, alguém precisa assumir o comando e controle ali das coisas que estão acontecendo no dia a dia para as coisas fluírem no dia a dia. E você pode ocupar depois também um cargo como, um exemplo, designer sênior, né, que vai ali dar o briefing, que aprova, e quem vai passar todas as demandas para você fazer briefing ou aprovar vai ser justamente o gestor que está cuidando do dia a dia que está acontecendo. Entendendo isso, vamos para o passo 4, que é formatar o descritivo do cargo de gestor. Quais são as habilidades necessárias em um gestor? Ter clareza dessas habilidades será essencial para você poder avaliar o candidato a gestor da sua equipe. Então, a primeira habilidade que você precisa garantir que ele tenha é que ele saiba definir indicadores de desempenho. Eu já te mostrei quais são os indicadores de desempenho do gestor, mas ele vai ser responsável para definir e estruturar os indicadores de desempenho de cada pessoa da equipe. Outra coisa, ele tem que saber estruturar metas. Como que ele vai saber se ele está no caminho certo, se ele conseguiu entender o que você está pedindo para ele, se ele não souber estruturar isso claramente? 3, planejar as atividades. Uma vez que ele tem metas, ele tem que planejar como é que isso vai acontecer. Tem que saber conduzir reuniões de maneira objetiva, senão vira perda de tempo. Tem que saber dar feedback e orientações para o time. Tem que saber estruturar as rotinas do dia a dia. E tem que saber gerenciar projetos para garantir que está tudo fluindo dentro dos prazos. Além disso, otimizar processos é o último da lista aqui das habilidades que ele precisa ter para garantir sempre a eficiência da operação da sua empresa. Agora, passo número 5. Como contratar? Internamente ou alguém de fora? Qual que é o perfil ideal? O ideal mesmo é buscar alguém dentro da sua equipe que já conhece a empresa, a cultura, alguém que as pessoas já conhecem e já confiam. Então você vai precisar observar se existem colaboradores internos qualificados para a posição. O que é qualificado? Se tem aquelas habilidades que eu falei, e se não tem, capacitá-los.
As vantagens de contratar internamente são redução de custos, que aí você não precisa gastar com recrutamento e seleção. Aumento da motivação, então ter alguém promovido aumenta a motivação daquela pessoa, as outras pessoas entendem que isso é uma realidade para a carreira deles também no futuro. Redução do tempo de adaptação, que é um ganho também muito relevante, não precisa explicar tudo para alguém do zero. Redução do risco, porque você já conhece aquela pessoa. E gestão do conhecimento, você realmente não precisa repassar tudo para a pessoa do zero. Agora, as desvantagens de contratar internamente é impactar a diversidade. Às vezes, muitas vezes, ter alguém de fora da empresa, por mais que tenha o custo ali de adaptação e gestão do conhecimento, tem um olhar completamente novo, diferente, traz questionamentos que pareciam bobos, mas que ninguém faz porque já está acostumado. Então, isso pode ser um ponto negativo para avaliar. O segundo ponto negativo que pode acontecer de contratar alguém internamente é competição interna. Pode gerar aquela questão, por que ele não eu? Então isso também tem que estar muito bem estabelecido, muito claro. E que justamente vai gerar o terceiro ponto, que é a insatisfação de outros colaboradores. É muito provável que na sua empresa você tenha alguém já de confiança, alguém com muita capacidade ou alguém com esse perfil para gerenciar, mas que ainda não tem as habilidades técnicas gerenciais ainda. Mas isso não é um problema. Gestão é uma habilidade treinável. Se você quiser que alguém da sua equipe se torne capaz de gerenciar, ou se quiser contratar um gestor já preparado para isso, eu te convido a conhecer o nosso treinamento MRPP. É nesse treinamento que eu ensino na prática todas essas habilidades que um gestor precisa aprender para ser o melhor gestor para uma empresa. Eu vou deixar o link do treinamento em um comentário ou na descrição aqui dessa aula. E se tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de conteúdo, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, @YasminKBS. Só não esquece de me avisar que você estava aqui nessa aula para eu saber que é você. E lembre-se, delegar, inclusive a gestão, é sempre um ótimo projeto.